Bora lá, galera, mais um vídeo do nosso canal. Flamengo volta a jogar agora pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira no Maracanã contra o time do Corinthians. O Flamengo voltou a enfrentar Corinthians depois daquela final da Copa do Brasil, onde o Flamengo foi campeão na disputa de pênalti, né? E o Corinthians precisa dessa vitória no Maracanã para tentar já garantir a vaga na Libertadores de 2023, né? O Corinthians tentando já garantir a vaga diretamente na fase de grupos. O Fluminense conseguiu ontem vencendo o time do Ceará por 1-0 e já está na fase de grupos da próxima Libertadores. Hoje o Corinthians vencendo já vai garantir sua vaga na próxima edição da Libertadores, galera. O Flamengo, tudo indica que hoje irá entrar com vai entrar, né, amanhã, né? Lembrando que o jogo é amanhã, vai entrar com uma equipe alternativa contra o time do Corinthians. Provavelmente vai poupar uma parte dos seus jogadores, né? E com isso o Corinthians pode aproveitar desse jogo e obter aí 3 pontos contra o time do Flamengo. O Flamengo, mesmo com o time alternativo, o time do Flamengo é um time fortíssimo e tudo indica que teremos um grande jogo no Maracanã novamente, galera. Não esquece, você que está chegando no nosso canal é novo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal. E bora lá pro vídeo. Uma entrevista com o Dorival Júnior na quinta-feira. Será um enorme prazer para todos conversar com o Dorival no programa. Falando em Dorival, trabalhou agora há pouco lá no Ninho do Urubu, né? Deu o treinamento. E o Flamengo amanhã vai receber o Corinthians, provavelmente com este time aqui. Vai todo mundo, meu senhor? Anote. Diego Alves, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas ou Marcos Paulo, lateral do Júnior. Pulgar, Diego Ribas, Vitor Hugo, Marinho, Cebolinha e Matheus França. Ou seja, o único que atuou boa parte da partida e que pode começar amanhã é o Ayrton Lucas. Os demais jogadores, o Flamengo irá realmente amanhã com uma equipe B, que jogou boa parte das partidas do Campeonato Brasileiro. Vai levar a taça? Vai levar a taça. Os grandes jogadores da equipe estarão no banco de reservas, farão uma grande festa com a torcida, mas o Flamengo enfrentará amanhã o Corinthians com uma equipe que é considerada a B e que jogou boa parte aí do Brasileirão. E fez bons jogos, né? Alguns nem tanto, mas quando ela começou a atuar, ela fez bons jogos, a equipe. Recentemente foi do Galo no Maracanã. É um time muito forte, né? Você vê o banco de reserva, o elenco do Flamengo é o melhor mesmo, é muito bom. Então, assim, claro, não é o mesmo nível do time titular, evidente, mas é um time que pode fazer a festa aí da comemoração diante do Corinthians, que também, não sei, tem lá os seus problemas também, né, para a escalação, o Corinthians. A gente já não espera um jogo tão aguerrido como foi, evidentemente, uma final, como a gente está vendo os lances aí. É muito Essa é a diferente. final da Copa do Brasil, né? Sim. Era outro nível, né? De energia, de entrega e tal. Mas é sempre Flamengo e Corinthians e vamos respeitar, né? O Corinthians amanhã tem 2 dúvidas, né? Renato Augusto ou Balbuena. O provável Corinthians deve ter amanhã Cássio, Fagner, Gil, Balbuena ou Robert e Fábio Santos. Duqueiroz, Fausto Vera, Renato Augusto ou Juliano, Matheus Vital, Yuri Alberto e Roger Guedes. Esse é o provável Corinthians para amanhã. O Vitor Pereira, suspenso, não ficará no banco de reserva. A dúvida é na recuperação do Renato, que é um jogador fundamental, né? Para o Corinthians, por isso que você faz esse entre parênteses aí, Renato ou o outro, né? Juliano, então, isso. Que não sei as condições do Renato ainda não são 100%, mas ele é um jogador fundamental. É o Corinthians, basicamente, que tem jogado aí, né? Que jogou desse time aí da final. Muito parecido com o time da final, parecido. né? Yuri, Roger. Só que lá ele começou com o Adson, né? Na final, né? Vital. E depois que entrou o Matheus, mas enfim. Botou o Lucas Piton de início na final. Matheus, que inclusive foi o que perdeu o último pênalti e tal. Mas é o que o Corinthians tem também de disponível. Se o Renato estiver bem, é basicamente isso que tem temos para hoje, diria o Vitor. Agora é o seguinte também, né, Pascoal? Não. Amanhã, olha, o Corinthians vai enfrentar o Flamengo, e lembrando o Silvio Santos e já anunciando a série do Star Plus, o Rei da TV, veja que é espetacular, contando a trajetória do Silvio. Rapaz,
Flamengo amanhã em ritmo de festa. Lembra? Em ritmo de festa. Rapaz, o Flamengo não para de comemorar, e com toda razão, né? 2 títulos importantíssimos e tal. Então amanhã a rapaziada vai chegar... não estará no clima do jogo. Mas em quando ritmo de festa. Quando a bola rola, todo mundo tem interesse pelo jogo, tem interesse pela vitória. Pode não ser o time titular do Flamengo, não é o time titular, porque o time titular jogou as Copas, e o time reserva jogou o Campeonato Brasileiro, e mesmo assim pontuando muito bem, garantindo a classificação na Libertadores da América. Então vai botar, até porque, João, o pessoal se esforçou demais, temperatura alta, ganhou um título, o desgaste psicológico, o desgaste mental, o desgaste físico, você tem que levar tudo isso em consideração. É hora de aliviar, né? Agora é hora de baixar um pouco a adrenalina e deixar também dar oportunidade para quem não participou muito do Campeonato Brasileiro, para ganhar o seu espaço na equipe do Flamengo. Eu concordo plenamente com isso. E aí, Pascoal, a pergunta é essa. É uma boa chance para o Corinthians? Aproveitando aí essa ressaca rubro-negra. O Corinthians vai para essa partida bem enjoado. Né? E mordido depois do jogo do Goiás. Vai bem enjoado. O Corinthians está naquele jeito, ele não vai tomar mel, ele vai morder a abelha. Vai morder a abelha? Negócio de tomar mel pro Corinthians não dá certo. Eles estão mordendo a abelha de tanta raiva que os caras estão lá. Que eles conseguiram... Ou seja, vai com um espírito completamente diferente do Flamengo. Completamente diferente. O espírito do Corinthians é competitivo. Por quê? Porque o Vitor Pereira prometeu aos dirigentes do Corinthians entregar o clube na Libertadores da América. Isso ele vai entregar, né? Ele vai entregar na zona da Libertadores da América. E o Corinthians se sentiu muito prejudicado. Ele não, né? Todos viram o tamanho do prejuízo que o Corinthians teve com o VAR no acontecimento. Você ontem ficou estupefato. É certo. Boquiaberto. Perplexo. Perplexo. Exato. Com o lance. Você não acreditou no que você viu. Exatamente, papai. Né? Eles conseguiram marcar o impedimento do defensor e não do atacante. Exato. Eles trocaram o jogador, né? Isso. O VAR no Brasil é mágico. Até os jogadores eles conseguem trocar. Então, o que o Corinthians vai? O Corinthians vai mordidaço em busca da vitória que ele não teve contra o Goiás, que já foi um jogo adiado, já teve lá os seus problemas. O Ministério Público não queria a presença de público, aí depois veio a autorização de público, aí depois tiraram o público, e aí foram jogar depois com o público, e aí a gente viu no que deu no empate do Corinthians contra o Goiás. Agora, João, o Corinthians tem ambições ainda no campeonato. O Flamengo já está com tudo contabilizado. Qual é a contabilidade do Flamengo? Copa do Brasil vale vaga onde? Na Libertadores? Já ganhou 47 milhões beliscados? Na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil? 60. 60. Fora as outras fases, 76. Na Libertadores da América, já beliscou de novo. 85 milhões. Como diz um amigo meu, e toma-lhe taça. E em dinheiro, 201 milhões de reais de premiação. Toma-lhe taça e toma-lhe dinheiro. Toma-lhe taça, toma-lhe dinheiro. Vem mais uma graninha por aí, vai ficar ali em quarto, terceiro, segundo, Isso. tá ali, vem mais dinheiro. Vem mais um dinheiro aí também. Vem mais então, um dinheiro aí. O Flamengo tem todas as condições de surpreender também nesse momento, porque o time é bom. Bilheteria, porque o Maracanã quase sempre grande público, amanhã não será diferente, será um grande público. Claro que a torcida vai amanhã no Maracanã. Vai ver as Quem taças, é que não vai querer ver o time do Flamengo? Esse time bicampeão da Libertadores, porque o outro time do Zico foi campeão. E esse time ganhou 2 vezes a Libertadores. Exatamente, um time histórico. O Pascoal, o nosso companheiro, o nosso amigo Mauro Seibert, lá de Ji-Paraná, Rondônia, tá ligado na gente. Obrigado, Mauro, pela audiência. Um abração em toda a turma de Rondônia que sempre nos prestigia. Ele traz aqui uma informação interessante e é verdade. Esse time B do Flamengo, quando ele jogou todo ele, só o time B, sem a presença de alguém do time A e tal, ele tem 11 jogos no Campeonato Brasileiro e 11 vitórias. Então, quando jogou só o time B do Flamengo, sem alguma pecinha ali do time A e tal, ele tem 11 jogos e 11 vitórias. E é esse time que vai pegar esse Corinthians mordido que o Pascoal falou, mano. Entrega, né? Ainda mais quando eu estava ali no começo, ali, o Dorival vendo... Era muito difícil mudar o time titular. Sim. Muito difícil, né? Mas quem estava nesse time B aí tinha sempre uma esperança de... Foi a arrancada do time no Brasileiro, né? Exato, uma esperança. Tinha uma disputa ali na lateral, Mateuzinho, Varela não podia jogar a Copa do Brasil, Rodinei, ou ele e tal. Do lado esquerdo, o Felipe já muito experiente, mas com mais certa idade, o Ayrton Lucas querendo voar. Enfim,
O Vidal no meio, difícil, né? Só se saíssem mesmo com problemas do Thiago. Assim, não tem vaga, né? É difícil entrar ali, né? No gol não tem. O Léo se fixou ali na defesa com o Davi Luiz. Então, assim, o time titular estava já estabelecido. Mas quem está no outro time quer mostrar serviço, quer jogar. Eu até falei no Ayrton Lucas, ele ainda não é do Flamengo, né? Não, ainda não. O Flamengo vai negociar agora e eu até trouxe a informação, como não atingiu o limite de jogos que estabelecia que o Flamengo teria que pagar por ele 8 milhões de euros, ele fez um número abaixo, o Flamengo vai negociar agora a compra dele em outro valor e vai tentar um acerto com o exatamente, porque a gente... 25 anos tem o Ayrton. E estamos discutindo essa história do Felipe Luiz renovar. Acho que deve renovar pela idade dele por um ano. Não vejo também ele renovando por mais tempo, mas assim, tem que renovar com o Felipe e não pode perder o Ayrton, senão vai ter que buscar um outro lateral. Mas já tem esses dois ali, eu acho que o Flamengo vai acabar ficando com os dois. Provavelmente. E deve ser um jogo bem interessante amanhã no Maracanã, né? O Corinthians, por esse aspecto, o Vitor Pereira tomou o terceiro amarelo, né? Tomou o terceiro amarelo, não vai para o jogo amanhã, ficará de fora, o seu auxiliar vai dirigir a equipe. Corinthians vem 2 semanas depois de uma derrota para o Flamengo nos pênaltis, perdendo a Copa do Brasil, querendo uma vitória importante para ele no Campeonato Brasileiro, e o Flamengo num ritmo de comemoração depois das conquistas com a sua torcida, mas com esse time B, que quando esteve em campo totalmente B no Brasileirão, ainda não perdeu. Ou seja, vai ser ótimo. Flamengo e Corinthians, né? Ei, Fabrício Xavier! Flamengo! É isso aí, não vai ter vida fácil o time do Corinthians amanhã contra o time do Flamengo. O Corinthians, pra mim, o time do Flamengo B contra o time principal do Corinthians ainda dá jogo, ainda acredito que dá jogo. Eu colocaria o Corinthians favorito, mas ainda colocaria ainda que teria jogo. Não seria vitória fácil do Corinthians, não. O Flamengo, provavelmente, vou passar a escalação para vocês. Diego Alves, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, Pulgar, Diego Ribas, Vitor Hugo, Marinho, Cebolinha e Matheus França. Diga que não é um time muito competitivo pro Brasileirão. Claro, o time do Corinthians é uma equipe boa também, que vai vir com Cássio, Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos, Duqueiroz, Fausto, Renato Augusto, Matheus Vital, Yuri Alberto e o Roger Guedes, né? Lembrando que amanhã o Felipe Almeida ficará à beira do campo, né? Já que o Vitor Pereira está suspenso pelo cartão amarelo e não vai comandar o time do Corinthians amanhã contra o Flamengo no Maracanã, né? Tudo indica que teremos um grande jogo entre Flamengo e Corinthians, né? O jogo das duas maiores torcidas do futebol brasileiro. As duas equipes já fizeram uma final recentemente, onde o Flamengo se saiu melhor, mas o Corinthians também jogou muito bem. Vale frisar também que o Corinthians também fez um belo jogo. E agora teremos aí mais um jogo pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida marcada para as 21h45 da noite, estádio Maracanã. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal, eu vou ficando por aqui, valeu, fui e nos vemos aí, galera, no próximo vídeo.